Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante intrigante, que são as cicatrizes. Ou seja, na cirurgia plástica existe uma série de dúvidas e de mitos que envolvem a cicatriz. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Nilton Parron, cirurgião plástico, e vamos bater um papo bastante interessante sobre isso. Quase toda cirurgia plástica, quando nós realizamos, necessita de um corte, de um pequeno ou de um grande corte, o que naturalmente ficará uma cicatriz. Muitas pessoas acham que aquela cicatriz ela irá ser apagada, o que não acontece na realidade. As cicatrizes, depois de feitas, elas sempre irão existir. É como se fosse um risco em uma pintura de um carro. A diferença é que no carro a gente pode pintar aquilo, mas quem conhece sabe que aquela região foi pintada. Na pele não é assim. Fez um corte e ela vai ter uma cicatriz. Porém, essa cicatriz, ela pode, primeiro, ser escondida. Então muitas vezes você tem cortes que você praticamente não vê, por exemplo, dentro do nariz, atrás da orelha, dentro dos cabelos. Então, ou seja, são regiões que existem cicatrizes ali, se você for procurar ela está lá, mas provavelmente você não consiga enxergá-la, menos que vá procurá-la. E existem cicatrizes, devido ao tipo de cirurgia, que elas necessariamente são visíveis. Então, tanto cicatrizes eventualmente de algumas cirurgias em áreas mais expostas, cicatrizes de acidentes, cicatrizes de cirurgias, por exemplo, mamária ou cirurgia de abdominoplastia, em que elas a princípio ficam escondidas pelos vestimentos, mas elas estão lá e quando a pessoa está sem roupa, elas são visíveis. O que acontece, na verdade, na cicatriz é que 80% da cicatrização ela pertence ao organismo da pessoa. 10% vai ser ao cuidado que essa pessoa vai ter com essas cicatrizes e 10% cabe ao cirurgião todo o cuidado e todo o artefato e toda a técnica que ele utiliza para tentar fazer uma cicatriz de uma melhor qualidade. Mas veja que 80% está fora do controle de ambos, tanto da pessoa quanto do próprio cirurgião. Ou seja, isso é o que a gente chama de cicatrização do próprio paciente. E o pior é que essa cicatrização, ela é imprevisível. A gente nunca consegue saber se uma pessoa tem uma cicatrização boa ou não. Ou seja, o fato muitas vezes das pessoas terem uma cirurgia prévia ou um acidente prévio e falar, poxa, não, mas minha cicatriz ela ficou praticamente imperceptível, por exemplo, como acontece na maioria dos casos das cesarianas, né? O fato delas terem então essa cicatriz de boa qualidade não é uma garantia que as futuras cirurgias, ou seja, futuras cicatrizes que porventura ela venha a ter, ficarão também de boa qualidade. Assim como o contrário, então o fato de repente de uma pessoa ter tido uma cirurgia ou um corte prévio em que a cicatriz não ficou tão boa, que as futuras também não irão ficar boas. Ou seja, na verdade realmente é imprevisível, a gente não consegue saber se a próxima cirurgia ou a próxima cicatriz, a cicatriz irá ficar de uma boa qualidade. Existem, óbvio, tendências. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma tendência a uma cicatriz ruim, eventualmente ela tem mais chance de ter uma cicatriz futura ruim. Por exemplo, como os queloides, que são alterações de cicatrizes, né? Assim como quem também já teve cicatriz boa, tem uma maior tendência de ter uma cicatriz boa. A questão é que cada cicatriz ela irá depender de uma série de fatores, de uma série. A primeira delas, como ele disse, foi a cicatrização. A segunda é o local em que essa cicatriz está, ou seja, onde ela foi colocada ou onde ela apareceu eventualmente num acidente. Então, cada lugar do corpo tem uma tendência de cicatrização diferente. Então, uma cicatriz, por exemplo, lá embaixo, no final do abdômen, por exemplo, como a cesariana, é uma região que é uma dobrazinha e ela tende a ter cicatrização muito boa. Já uma cicatriz, por exemplo, no ombro, uma cicatriz eventualmente nas costas, são regiões que não são consideradas de boa cicatrização. Então, elas podem ficar realmente de maneira diferente. Então, nunca a gente consegue realmente saber se a cicatrização da pessoa irá ficar boa ou não. Como a gente não sabe isso, normalmente a gente preza em tomar todos os cuidados possíveis para manter uma cicatrização de boa qualidade, na dependência do que a gente possa fazer isso. Ou seja, então orienta o paciente com todos os cuidados, com todos os controles possíveis, usa artifícios como pomadinhas, placas adesivas de silicone, tudo isso com a intenção de manter essa cicatrização ou essa cicatriz futura de boa qualidade. Mas nem isso garante que a cicatriz eventualmente vai ficar realmente de uma boa qualidade.
Tirando isso, ou seja, sabendo que a cicatriz agora ela realmente vai existir, ela é indelével, ou seja, ela não some com o passar do tempo, ela melhora com o passar do tempo, mas ela não some. Sabendo disso, a gente tem que entender que além das alterações que as cicatrizes podem ter, e quais são elas? As cicatrizes elas podem ter como doença cicatricial ou como alteração cicatricial dois problemas que praticamente as pessoas conhecem como se fosse um só. Quais são os problemas? Os chamados queloides, que são cicatrizes bastante grossas, elas são altas no seu relevo, no geral, inclusive a gente diz que elas não respeitam as bordas, como se fosse um cogumelo, na verdade, um desenho de um cogumelo. Você tem a cicatriz aqui e automaticamente ele faz como se fosse um alto, contornando essa cicatriz e saindo das bordas. O queloide geralmente ele tem um aspecto bastante agressivo, bastante feio, bastante inestético. Já a cicatriz hipertrófica, que é uma outra alteração da cicatriz, ela é um pouco menos agressiva. Geralmente ela alarga a cicatriz, então são cicatrizes um pouco mais largas, mas elas respeitam as bordas. Então é a cicatriz que alarga um pouquinho, mas ela não chega a ficar tão alta, não fica como se fosse um cogumelo ou como se fosse um tumor de pele, na verdade. Então essa é a diferença. No geral, o que acontece mais são as cicatrizes hipertróficas, em que incomoda inclusive a maioria das pessoas. Essas alterações são alterações inerentes a cada cicatrização. É óbvio que quando, por exemplo, nós fazemos uma cirurgia plástica, atualmente os pontos são basicamente os pontos internos, o que faz com que a qualidade da cicatriz possa ficar um pouco melhor, mas isso não é, vamos dizer assim, a causa de uma cicatriz ficar boa ou ruim. Então, às vezes as pessoas, o cirurgião plástico ele pode dar pontinhos externos, óbvio que ele dá com uma qualidade muito superior, de forma que a cicatriz também fica muito boa e você não percebe tanto. Assim como os pontos internos, que são aqueles que não precisam tirar, que as pessoas conhecem como colado. Na verdade não é colado, são pontos internos em que nós não tiramos. Então isso são manifestações ou coisas que nós fazemos para tentar, vamos assim dizer, deixar a cicatriz de uma melhor qualidade. Mas eles não são, ou ela não é uma garantia de que isso realmente irá acontecer. Então veja, as cicatrizes elas não dependem exclusivamente do cirurgião plástico, assim como não depende também do cuidado do próprio paciente. Ou seja, são vários fatores que fazem com que a cicatriz fique de uma boa ou de uma má qualidade, tá certo? Agora, não confundir, a gente não pode confundir a qualidade da cicatriz, ou seja, como essa cicatriz ficou, com o tempo de cicatrização. Na verdade, a gente tem uma série de fases que a gente chama de maturação da cicatriz. O que é isso? Todas as pessoas que tiveram um corte, seja ele cirúrgico, seja ele acidental, a cicatriz ela irá passar por uma série de fases, que no final vai ficar da melhor qualidade possível. Que fases são essas? Então, na verdade, quando você faz uma cirurgia ou um acidente, até 30 dias aquela cicatriz tende a ficar fininha, ela tende a ficar do jeito que foi deixada pelo cirurgião, ou seja, da maneira que ele fez. É óbvio que nesse período ela pode ter outras alterações, como por exemplo, como infecção, pontos que abrem, inflamações, isso pode acontecer. Mas vamos dizer que a cicatriz não teve nenhum problema desse, então ela tende a ficar fininha, da maneira que foi realizada. Porém, a partir de 30 dias, em média, normalmente toda a cicatriz ela vai começar a ter um certo alargamentozinho. Então ela vai ficando um pouquinho mais larguinha e um pouquinho mais altinha. E vai começando a ganhar uma cor. Que cor? Normalmente uma cor rosada. A partir de então, vão passando as semanas e os meses, essa cor tende a escurecer, ela vai ficando cada vez mais violácea, cor de vinho, então é um vermelho mais escuro. E a cicatriz, às vezes, ela também fica um pouquinho mais altinha. Vão passando-se mais meses, aí essa cicatriz ela passa a ter uma coloração mais escura, tipo marrom, acastanhado. E passam-se mais meses até realmente ela ir clareando para ficar da tonalidade da pele da pessoa e normalmente aquele altinho que ela estava, ela baixa e fica plana, praticamente rente à pele, da qualidade da pele e eventualmente da cor da pele. Geralmente esse processo, ele nunca é antes de 6 meses, com raras exceções. Geralmente em cicatrizações muito boas, com 6 meses ela já vai começando a clarear, como é a maioria das cesarianas, por exemplo. Mas nas cirurgias plásticas, lembre que os motivos de cada cirurgia importam também. Nas cirurgias plásticas, a maioria das cirurgias, a pele foi mais esticada, ela é esticada realmente para deixar mais puxadinho, mais esticado. Então aquela cicatriz é como se ela tivesse um
pouco mais de tensão, o que faz com que o processo cicatricial ele seja mais exigido. Então ele demora mais tempo até realmente ficar maturado. Normalmente é difícil que uma cicatriz de cirurgia plástica esteja de boa, de plena qualidade com menos de 1 ano. E muitas vezes chega a demorar 2, 3 anos até realmente clarear. O engrossar, que é a evolução para um queloide, para uma cicatriz hipertrófica, geralmente acontece mais cedo, até 4, 5 meses. Normalmente ele já está aparecendo, quando não já está instalado. Já se não apareceu nessa fase, é mais difícil que realmente venha a acontecer. O que acontece é que às vezes elas aparecem, depois com o passar do tempo, em que essa cicatriz vai clareando, realmente ela vai melhorando. Então aquela cicatriz que inicialmente chamava muito atenção, era muito escura, um pouco mais grossa, ela vai clareando, 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 vai amolecendo, ficando mais parecido com o próprio tecido, com a própria pele, e com isso vai ficando mais invisível, que não é a palavra que a gente possa usar, mas menos perceptível. Então ela vai melhorando bastante a sua qualidade, mas isso leva um tempo. O que a gente diz é que normalmente, com o passar do tempo, as cicatrizes irão clarear. Então às vezes você está com uma cirurgia, por exemplo, da mama, ou do abdômen, ou de outros lugares também, e você está eventualmente com 10, 11 meses. Então você já está bem, a forma já está bem evoluída, você já está fazendo de tudo, mas a cicatriz está lá, chamando atenção, escura. Não se preocupe, a tendência é que com o passar do tempo, ela realmente vai clareando e vai tomando a tonalidade do seu corpo. E existem algumas cicatrizes que realmente passa o tempo, ela clareia, mas chega numa hora que ela não vai clarear mais, e fica aquela tonalidade um pouco mais escura do que a pele, ou eventualmente até um pouco mais clara, não é o mais comum, o mais escuro é o mais comum. Aí nesses casos realmente são situações que normalmente, vamos dizer assim, a evolução não foi plena, ela não ficou realmente da cor da pessoa. É óbvio que nesse período de evolução de cicatriz existem algumas influências, por exemplo, como o sol. Isso é muito importante. O sol ele realmente altera muito a cor da cicatrização, a evolução e até mesmo a qualidade da cicatriz, principalmente nos primeiros meses, na verdade, até o 4º, 5º mês, até mesmo o 6º mês pode ter uma influência. Então isso tudo influencia realmente na qualidade da cicatriz. Mas o que eu queria deixar aqui, primeiro, não existe cirurgia em que haja corte que não vai haver uma cicatriz. Então sempre irá ter uma cicatriz. Ela pode ser de boa ou de má qualidade, ela pode ser escondida ou visível, mas sempre vai ter uma cicatriz. Segundo, a cicatriz ela depende realmente muito de cada cicatrização, de cada pessoa. Óbvio que o cirurgião plástico influencia muito na qualidade, mas lembre que dentro daquela percentagem a influência da pessoa ou do cirurgião é 10 a 20%, o restante é da cicatrização da pessoa também. E terceiro, a cicatriz evolui com o passar do tempo, então ela tende realmente a melhorar com o passar do tempo. Só naqueles casos realmente que a cicatrização da pessoa não é boa, é que ela provavelmente ela vai até melhorar, mas ela ainda vai continuar de uma qualidade bastante ruim e que eventualmente possa ter a necessidade de uma nova correção ou pelo menos ver se há a possibilidade de realmente ter uma correção. Tá certo? Eu gostaria que vocês tivessem entendido, ou seja, espero que realmente tenha esclarecido essas dúvidas. Falar sobre cicatriz é algo bastante complexo, a gente poderia estar falando muito mais coisas aqui, mas espero que realmente me faça entender em relação, pelo menos essa fase e essas partes iniciais e bastante, como é que eu posso chamar, bastante interrogada pelas pessoas, ou seja, muitas pessoas têm essas dúvidas, seja depois de uma cirurgia, seja antes da cirurgia, ou seja, até mesmo para tomar a decisão de fazer uma cirurgia. Então isso é muito, muito importante mesmo. Acompanhe o nosso canal no YouTube, acompanhe a gente aqui no Instagram, que a gente vai estar colocando uma série de vídeos, sempre com o intuito de esclarecer. Eu realmente não faço esses vídeos com o intuito de chamar para mim os pacientes ou dizer que eu sou melhor do que os outros, de maneira alguma. A intenção não é essa. A intenção aqui é esclarecer sobre as cirurgias plásticas, o bem que ela pode fazer e eventualmente as suas consequências também. Tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.